uma reflexão ainda maior sobre o grande poder curativo que as falanges de luz empreendem diuturnamente nos lares, nas vidas de cada um que estará em intenção conosco. O trabalho e as batalhas espirituais cada vez mais são empreendidas pelas cortes celestes espirituais, pelos nobres pretos velhos, acolhendo os desvios mentais, acolhendo ainda mais todas as enfermidades da alma que assolam a humanidade e conduz para abismos nos relacionamentos, abismos no sistema imunológico, abismos em tantas outras ordens importantíssimas na vida. Como se estivessem vivenciando dentro de uma caverna. Como se estivesse vivenciando dentro de uma caverna, sem expectativa para a evolução natural da vida, sem expectativa para a construção de uma nova era resplandecida no amor, na oportunidade, na perseverança, na resiliência, na fraternidade, na união de corações e intenções, no resplandecer da alma e dos corações humanos, resgatando cada vez mais a humanidade que habita em cada pessoa. Hoje estamos contando com o auxílio dos seres da colônia de Alvorada, Alvorada dos Sonhos, esta colônia que fica desde o sul, desde o Cabo Frio, de Rio de Janeiro, até o estado de Pernambuco, próximo à ilha de Fernando de Noronha. Esses pontos de luz, de interseção, de pontos de grande magnitude planetária, diante desse facho de luz que se segue de Cabo Frio, Rio de Janeiro, à ilha de Fernando de Noronha, diante desta falange luminativa, desta corte celestial, desta colônia Alvorada dos Sonhos, que se trata de uma colônia que recepciona a muitos seres residentes deste planeta, principalmente aos seres habitantes em áreas que permeiam as Américas, a África principalmente, o hemisfério mais sul. Uma colônia que recepciona todos enquanto estão dormindo, diante dos anseios, diante dos pedidos. Quando vocês fazem aqueles pedidos, Pai, entrego a Ti a minha alma e o meu corpo, para que a minha alma siga para os aprendizados e que meu corpo repouse na matéria. Quando vocês fazem esses rogativos, essa oração simples, espontânea, é de grande magnitude que muitos acessem a colônia de Alvorada dos Sonhos, a colônia em que está estabelecida os portais de reencarne, principalmente, as cápsulas de envio de muitos residentes dentro deste planeta e, de uma maneira mais específica, dentro deste país, Brasil. Importantíssimos. Acredito que vocês já devem ter observado a multiplicidade de espécies, de raças que estão encarnadas dentro deste país. Não só por conta da miscigenação, indígenas, africanos, europeus, mas eu estou falando de raças que vão muito além
do que os olhos podem enxergar. Raças estelares, de dimensões. Muitos estão aqui para aprendizados escolhidos. Tantos outros estão aqui diante de aprendizados que foram levados imediatamente para esta escola, planeta Terra, principalmente para este solo miscigenado de grande poder espiritual. Todos os seres que estão encarnados no país de vocês, no Brasil, têm muito poder espiritual. A mediunidade dos habitantes deste país é muito grande, tanto por sistemas karmáticos, mas também por sistemas de mérito. Muitos escolheram estar aqui no Brasil. Muitas almas, inclusive, são atraídas por essas terras. Nascem em outros continentes, em outros países, e são atraídas para este solo de Brasil. Então, a multiplicidade de espécies, orianos, pleiadianos, sirianos e tantas outras espécies, moradores de outros planetas, Vênus, principalmente, um planeta de grande germinativo de conhecimento, trazendo balizas equalizantes para o que vocês estão colhendo neste momento, em termos da explosão da intelectualidade de muitos. Muito importante vocês observarem as forças que vêm das consciências tecnológicas, trazendo os aprendizados, avanços inimagináveis a serem alcançados, trazendo muito poder e exigindo também muita consciência e disciplina, porque o poder pode ser corrompido, pode ser desviado. Assim aconteceu em Atlântida, assim aconteceu em Lemúria, assim aconteceu em tantas outras civilizações, pelos sistemas de poder corrompidos. Então, caríssimos, importante cada um fazer o seu dever de missionário da luz, de trabalhador efetivo, como faróis que acendem na vida de tantas outras pessoas. Mas para que o farol sirva como um farol efetivamente, antes é necessário que o portador do farol tenha consciência da magnitude do refazimento de atos, palavras, comportamentos, da ressignificação de atos, palavras e comportamentos. Para que os centros espirituais, os templos sagrados, as igrejas se transformem em casas de acolhimento. Que sejam abrandados os rótulos, porque nesta travessia que todos do planeta estão, é uma grande oportunidade para que se abram os olhos que, na realidade, cada ponto espiritual, quer seja igrejas, templos, centros espirituais, umbandistas, candomblecistas, budistas, hinduístas, taoístas, cada compartimento destes, na realidade, é uma casa de acolhimento. É uma casa de abrigamento de outras almas. Almas que abrigam outras almas. Como é belo enxergar desta forma. Que acabem as fronteiras definitivamente do ódio, da perseguição, da intolerância, da quebra de braços de quem sabe melhor o caminho a chegar a Deus. Abrandemos os corações, abrandemos cada vez mais as certezas do que não é certo e empreendam caminhos eivados pelo amor verdadeiramente plantado em cada pessoa. Não somente em palavras, não somente em escritos, mas na prática, no exercício. Bem-aventurado seja aquele que planta o amor em si e distribui para todos aqueles que se encontram por meio dos seus caminhos.
os caminhos que se cruzam, pessoas que ficam, pessoas que vão, cada vez mais desapegando de egos corrompidos que somente aprisionam a alma, métodos impeditivos para a evolução efetiva dos aprendizados da alma. Então, caríssimos, empreendam a colheita daquilo que efetivamente vocês plantam agora. Ainda há tempo da edificação dos solos férteis dentro desta travessia. Observe os seus atos, palavras, comportamentos. Ressignifiquem com muita amorosidade. Sejam menos rígidos com vocês mesmos. Sejam menos rígidos, sejam mais amorosos com vocês mesmos. Enxerguem os seus templos sagrados como casas de acolhimento, almas que acolhem outras almas. Na unificação de todas as falanges da consciência mariana, da consciência crística, da consciência da ordem da fraternidade universal, da consciência da doutrina de Allan Kardec, da consciência da falange de pretos velhos caboclos, Exus guardiões. Que a união seja pelo coração, efetivamente. Que o outro seja o reflexo de você e que você seja também o outro. Porque quem é o outro se não é você? Quem és tu, se não sois vós? Assim o mestre falou. Certa feita na Samaria, Jesus caminhava e em uma disputa, em uma briga, Jesus parou em uma briga familiar que estava acontecendo por propriedades, posses. E então Jesus passou, foi levado ao mestre Jesus, tal questão, e disse: mestre, o que decides? Quem está certo nesse quesito, nessa infringência familiar? O irmão mais velho tem mais direito do irmão mais novo. E então, Jesus, com toda a sua consciência de sabedoria e plenitude, una, falou: quem és tu, se não sois vós? Quem é vós, se não sois tu? E então um grande clarão se resplandeceu entre os dois irmãos que brigavam patrimonialmente. E um símbolo da paz foi materializado por meio de uma pomba que se seguiu. E o que era trevas se transformou em luz nos corações daqueles irmãos. Então, diante desta passagem, que é abrigo no coração de todos vocês na noite de hoje, quem sois tu, se não sois vós? Quem sois vós, se não sois tu? Todos estão empreendidos no entrelaçamento de uniões da não localidade das consciências. O que sofres aqui agora, em sincronia, outros em outros continentes sofrem do mesmo modo, na mesma intensidade, modificando-se apenas nomes, como se fossem eus espalhados, distribuídos pelo planeta, iguais, somente mudando os nomes. Do que faz os seres humanos empreenderem propósitos espirituais e não desistirem? Pergunto a vós. O que faz seres humanos abrirem portas, projetos de acolhimentos, empreendendo felicidade
humanidade, dignidade para tantas pessoas. Poderiam estar em seus lares, com seus afazeres individualizados, mas conseguiu enxergar além do que os olhos poderiam enxergar. Conseguiu enxergar que os outros faz parte da pessoa. Quem és tu, se não sois vós? Quem sois vós, que não sois tu? Esta é a grande lição dos trabalhos espirituais e dos trabalhos sociais, feitos de coração, sem que seja dado com uma mão e seja retirado com a outra. Porque os trabalhos empreendidos com amor são trabalhos silenciosos, que vêm para a publicidade para pedir ainda mais apoio e ajuda, mas não para ratificar o que isso está sendo feito. Porque o que está sendo feito será feito. E os semelhantes sempre serão atraídos por seus semelhantes.